Fala pessoal, tudo bem? No vídeo que eu postei sobre o Open to Buy, né, eu recebi algumas dúvidas sobre essa linha, penúltima linha da planilha, que seria cobertura de estoque. Então eu resolvi fazer um vídeo rápido explicando para vocês um pouquinho sobre o conceito da cobertura de estoque, nível da agregação da cobertura de estoque e como que na prática funciona em alguns mercados específicos, tá? Primeiro, falando sobre a teoria, tá? A cobertura de estoque, ela é o estoque do início de um determinado período dividido pela venda futura projetada para aquele determinado período. E por que eu enfatizei aqui a venda futura projetada? Algumas pessoas me procuraram porque calculavam a cobertura com base na venda passada, ou seja, a cobertura de um mês X, ela calculava com a base na venda do mês X menos um, tá? Isso, na prática, não funciona dessa forma. O ideal é que a cobertura seja calculada baseado na venda futura. E por que isso é importante? Caso você tenha uma venda muito estável, isso não vai fazer tanta diferença porque a venda futura projetada vai ser muito semelhante à venda passada. Mas como, por exemplo, em mercados que a sazonalidade é muito forte, o varejo é um exemplo, né, claro disso, o varejo de moda, por exemplo, que a venda ela sofre muita alteração, por exemplo, no final do ano, nos últimos meses do ano. Então, é importante que a gente, para o cálculo de cobertura de estoque, considere sempre a previsão de venda futura para aquele período. Tá? Então, matematicamente falando, a cobertura de estoque é o estoque inicial daquele período X dividido pela venda projetada para aquele mesmo período X. E como que essa cobertura pode ser mostrada para vocês, como que pode chegar em vocês? Ela pode chegar, digamos que você tenha um estoque de 40 peças e que você tem uma previsão de venda do mês de fevereiro, você está querendo calcular a cobertura do mês de fevereiro e você tem uma previsão de vendas do mês de fevereiro de 20 peças. Esse estoque, essa conta vai ser 40 dividido por 20, que é o estoque inicial do mês de fevereiro, que eram 40, dividido por 20, que é a previsão de vendas para aquele mês. Isso dá para você a informação de 2, ou seja, 2 meses de estoque, né? Isso também, essa conta também pode ser feita em dias, né? Isso daria 60 dias de estoque. Nos dois modos diferentes, a gente chega na informação da cobertura inicial daquele mês, que é onde a gente gostaria de chegar. Tá? Então, a cobertura ela pode ser medida em mês, ela pode ser medida em dias, ela pode ser medida em anos, o que você achar que faz mais sentido para o seu negócio. Por padrão, eu sempre uso, tanto nas minhas planilhas quanto nos meus controles, a cobertura em meses. Tá? É, Ricardo, e qual é o grau de agregação dessa cobertura? Eu falo da cobertura quando eu falo de um produto, de uma coleção, do meu estoque como um todo. Você pode ter esse indicador para todos os níveis de agregação que você quiser dentro do seu negócio. Ou seja, você pode usar ele para a sua coleção, né? A cobertura de um produto específico, que é esse que, por exemplo, está aparecendo na tela de vocês, uma bermuda cargo, tá? Que é um exemplo que eu vou dar para vocês prático no Excel. Você pode ter a cobertura do seu estoque total. Como é que está a cobertura do seu estoque total? A única diferença que eu costumo dizer é que quanto mais agregado você estiver vendo o seu nível de cobertura de estoque, mais estão sendo disfarçados, estatisticamente falando, isso se prova também, mas estão sendo disfarçados alguns efeitos que podem acontecer. Por exemplo, você pode ter produtos que estão com uma cobertura muito alta e produtos que estão com uma cobertura muito baixa, mas quando você agrega, você vê o número lá, a cobertura está 3, então está boa. Então tome cuidado ao tirar inferências quando você analisa a cobertura de modo muito agregado, tá? Para analisar realmente como está a saúde do seu estoque, o ideal é que você enxergue ele de forma desagregada para você ver essas variações que podem acontecer entre os produtos, que quando a gente faz a agregação, elas acabam se perdendo na maioria das vezes, tá bom? E aqui, rapidamente, eu vou dar um exemplo prático para vocês, usando a mesma planilha que eu usei como base no vídeo do ATB. Aqui a gente está na cobertura na penúltima linha, né? Essa cobertura vocês podem ver que ela começa em 3,5 e ela vai reduzindo ao longo do tempo, o que é normal você ver numa coleção
tá? Principalmente no varejo de moda, de roupa, em que o produto tem data para começar e data para acabar, né? Então é normal a gente ver esse planejamento de cobertura decrescente, tá? Fazendo um adendo aqui que em dezembro isso acaba fugindo um pouco da regra, né? Acaba tendo uma redução maior de cobertura, porque como o volume da venda de dezembro é um volume muito alto, e o janeiro e fevereiro são meses de liquidação, ou seja, são meses de fim da vida daquele produto. Se você projetar para dezembro uma cobertura muito alta, como a cobertura é estoque inicial dividido pela previsão de venda daquele mês, você vai acabar tendo que ter um estoque inicial muito alto para dezembro, o que é perigoso, visto que aquele produto está no final de ciclo de vida dele. Ou seja, você, ao mesmo tempo, precisa garantir a sua venda de dezembro, mas você precisa pensar que janeiro e fevereiro esse produto vai ser liquidado, a sua margem vai ser menor, então você tem que planejar uma cobertura que faça sentido nesse momento. Mas, de maneira geral, a cobertura ela acontece dessa forma, ela é uma cobertura regressiva, né? No varejo de moda, a gente costuma ver muito esse número entre 3 e 4 como uma cobertura ideal, principalmente mais próximo de 3, quando a gente está no cenário que os juros, né, estão muito altos, então o custo de estoque é muito alto, a gente tenta planejar a cobertura inicial de uma coleção mais próximo de 3, tá? E fazendo esse decréscimo ao longo do tempo. Ah, Ricardo, mas por que serve a cobertura? Né? Quando você tem uma loja, por exemplo, o cliente que entra naquela loja, ele precisa escolher entre diferentes tamanhos, diferentes cores, graves, né? Dependendo se você trabalha, por exemplo, com anel, com calçado. Então, a cobertura é o que dá sustentação para aquela venda projetada daquele mês. Você não consegue, como dono de uma loja, chegar no final daquele período, por exemplo, eu estou projetando a venda do mês de fevereiro e está com a sua loja completamente vazia, porque aqueles últimos clientes que vão entrar não vão ter opções de cores, de tamanho, então você precisa, para sustentar uma venda de X, ter aproximadamente uma cobertura de 2, 3x, e aí vai depender da estratégia do seu negócio. É para isso que funciona a cobertura. E aqui, dentro do ATB, passando para vocês rapidinho, mostrar o cálculo dessa fórmula, a gente tem a cobertura de 3,5 e o estoque ideal e inicial, como eu já mostrei no vídeo que a gente fala exclusivamente de OTB, está se referindo o estoque ideal exatamente à cobertura. Então, qual é o estoque ideal? O estoque ideal ele é a cobertura planejada para aquele período, para o mês de agosto, vezes a venda daquele período, tá? Que é exatamente o estoque que você deve iniciar o mês para você sustentar aquela venda, caso a sua estratégia de cobertura seja de 3,5. E fazendo a conta ao contrário, né, como eu falei no início do vídeo, a cobertura ela é o estoque inicial ideal dividido pela venda projetada daquele mês. Tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.